A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Hoje nessa aula vamos estar falando sobre os dons ministeriais, os dons que Deus criou para que possamos fazer a obra de trabalhar em função do resgate de pessoas, exercer esse dom que você tem, esse chamado que você tem com excelência. Então eu vou estar falando sobre os dons, vou estar detalhando melhor cada dom, para que você possa realmente saber qual é o seu dom, saber como exercer, e isso é fundamental na nossa vida cristã. Então vamos entender um pouco mais sobre os dons ministeriais. Certamente todo cristão já ouviu a pergunta: qual é o seu chamado? Ou se auto-questionou sobre o assunto. Então, quando a gente queima por dentro no nosso coração, a nossa vontade de saber qual o dom que a gente tem, então a gente está sempre questionando até o ponto em que você descobre qual é o seu dom, o que você tem feito nesse caminhar, nessa obra de Deus ali. Então isso é normal, a gente questionar qual é o meu dom, o meu chamado. Ficamos a todo momento querendo entender qual parte do corpo de Cristo somos, a fim de não perdermos tempo com coisas que estão fora do propósito de Deus. Então, se você tem essa vontade de saber qual parte do corpo de Cristo você pertence, porque isso é importante e também isso é frutífero, você ter essa vontade de saber, para que você possa fazer com excelência. Como a própria palavra de Deus nos fala, somos um corpo, cada um com a sua função. Não importa, vamos pegar aqui uma referência quando na igreja, o pastor é o líder, ele está ali ministrando a palavra, mas a pessoa que está fazendo outra função na igreja, no diaconato, na limpeza, na escola dominical, todos têm a mesma função. E se é essa a função que Deus te deu, você está exercendo com excelência, você não tem nenhuma diferença, não há escala, esse melhor ou esse não. Somos o corpo, um dependemos do outro, todos perante Deus todos têm o mesmo nível de qualificação, melhor dizendo assim, né? Então não tem, às vezes nós seres humanos queremos colocar essa diferença entre um e outro, mas perante Deus não, o corpo é o mesmo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não importa em qual função você está, tenha sempre isso em mente. Às vezes você pode se sentir um pouco inferior ao que você está fazendo, mas se é o dom que Deus te deu, se você está servindo com excelência, perante Deus não tem essa diferença. Isso é corretamente normal, é perfeito. Às vezes você tem esse modo de pensar, mas não se julgue por isso. Todos somos iguais perante a Deus, fazendo a função que Ele nos deu para fazer, o dom que Ele nos deu para servir. Como os dons não têm diferença. Quando a gente lê a Escritura Sagrada, vem primeiro apóstolo, aí vai a sequência. Não é que esse é superior aos demais, é simplesmente um modo de falar, relacionar todos eles. Então são todos iguais perante Deus se fizer conforme a vontade do Pai, exercendo o dom que Ele te deu. Que se hoje você tem essa dúvida, é porque está no caminho correto. Se você tem essa dúvida, qual o meu chamado, qual o meu dom? E certamente em seu coração queima o desejo de cumprir a vontade do Pai. Então isso é normal, não preocupe, fique tranquilo quanto a tudo isso. Nessa aula, se você não descobrir o que você é, o seu dom, você certamente descobrirá o que você não é. Isso já é uma grande descoberta. Okay? O que é dom? É uma capacitação sobrenatural dada por Deus para você fazer o que você não teria condições de fazer por você mesmo. Então o dom é uma capacitação sobrenatural de Deus, porque a gente não teria essa condição de estar fazendo com excelência, principalmente com excelência.
Todos temos um chamado, temos um dom. Todos, indiferente de quem seja. Não importa qual o dom, mas todos temos o chamado, o dom, para exercer a obra de Deus. A pergunta é, Deus faria isso sem um propósito? Criaria os dons sem um propósito? E nós sabemos que não, que Deus é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Então, temos sim um propósito, um dom, um chamado. Quando pergunto, eu tenho um chamado? Chamado está ligado a um propósito. Se eu afirmo que não tenho um chamado, estou dizendo Deus criou algo desnecessário. Sabemos que Deus não ia criar nada desnecessário, porque tudo que Ele faz é perfeito. E é para o bem da glória dEle, nos usando para que possamos fazer com excelência. A resposta correta seria, eu tenho um chamado. Então tenha sempre isso em sua mente, em seu coração principalmente. Você tem um chamado. Então você fala, eu tenho um chamado. Eu posso não saber hoje ainda qual é o meu chamado, mas eu tenho um chamado. Aí entra qual, o que fazer, como me mover nesse chamado. Buscando conhecimento, como está sendo feito agora, pedindo a Deus a direção para que você possa ter esse entendimento correto do dom que você tem e exercer com excelência. É o que estamos fazendo agora nessa aula, aprendendo um pouco mais do dom, desenvolver e saber certo o dom que tem para que a gente não possa estar servindo o outro, não se dizer nenhum outro dom, por interesse próprio. Não. Ele vai te mostrar, ao detalhar aqui, você vai ter a noção certa de qual é o seu dom. O modo de conhecer o seu dom é servindo na casa de Deus, na igreja, fazendo as tarefas, aí você vai encaixando um e o outro, ver o que você sente melhor. Então ali vai te ajudar a definir um pouco também do seu dom. Qual o seu dom? Então é trabalhando, servindo na casa de Deus. Esse seminário não é para quem quer ser pastor, porque algumas pessoas pensam que o seminário é somente para o pastor. Não é, não é. Isso eu afirmo com toda certeza. Você verá mais à frente que não é isso. Eu não vou estudar seminário porque não quero ser pastor ou porque já sou pastor. Não é. Já volto a afirmar, não é isso. O seminário não é só para quem quer ser pastor. O seminário tem a intenção a levar e te mostrar com mais profundeza a palavra de Deus, conhecer mais sobre a palavra de Deus. Esse é o seminário. E hoje nessa aula nós estamos focando nos dons espirituais. Então nós vamos aprender sobre os dons espirituais. Estudar no seminário não vai muito além dessas premissas, porque o objetivo é ter mais conhecimento da palavra de Deus, como já falei. Então a gente vai aprofundar cada vez mais na palavra de Deus no seminário. Estudando os dons ministeriais, você ficará mais ferramentado, mais preparado para exercer o seu dom. Então, o seminário, nesse caso, que é os dons ministeriais, nós vamos estar aprofundando mais, conhecendo mais, ficar mais ferramentado para exercer com excelência. Esse é o principal foco dos dons ministeriais. Tanto a obra de Deus, toda ela nós temos que fazer com excelência, porque Deus merece todo cuidado nosso, toda entrega. Então vamos exercer com excelência com Ele. Tem características em você que estão relacionadas com o seu chamado, o seu dom. Então todos nós temos uma característica que nos relaciona ao nosso dom. Eu vou falar um pouco de mim aqui. Eu creio, apesar de não ser consagrado pelo homem na igreja, eu tenho esse lado pastor. Por que digo isso? Porque muitas pessoas já me chamam de pastor, e às vezes eu falo que não sou, não tenho essa consagração, mas continuam me chamando. E por isso eu creio que seja vamos dizer assim, consagração de Deus nessa parte,
Porque eu digo isso, nós vamos entender melhor o pastoreio mais na frente. A característica principal do pastor é cuidar de ovelhas. Eu preocupo muito com isso. Eu gosto da parte da apologética, que é defender as escrituras sagradas, então eu preocupo com as ovelhas, tirar as seitas, as heresias que têm surgido aí. Então, talvez, como eu disse, sou consagrado por Deus nesse ponto, por isso que as pessoas me chamam de pastor. Mas, como eu sempre aviso, não sou, a pessoa continua, então deixa, isso pode ser a vontade do Pai também sobre isso. Deus tem um propósito, Deus tem uma missão, que são os dons. Então Ele criou eu, você, cada um de nós, na forma específica para o dom. O que quer dizer isso? Deus criou os dons, os 5 dons ali, e nos criou para o dom, e não o dom para nós. Se fosse o dom para nós, Ele teria que ter criado muito mais. Então Ele criou os dons, e depois nos criou para os dons, para exercermos os dons ministeriais, né? Em Efésios 4:11 diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Algumas traduções diz doutores. O que ele está dizendo? Ele deu pessoas para o dom. Foi o que eu já falei aqui. Então, nós somos criados para os dons, e não os dons para nós. Essa é a diferença. E como eu falei antes aqui também, aqui na Escritura Sagrada, consta apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestre. Não é que esse é uma sequência, esse é maior que o outro, esse é o primeiro, esse é o segundo. Não é isso que está dizendo. Okay? Não tem isso como uma regra, esse é superior ao outro. Se você já entendeu o que foi criado para um chamado, você precisa entender o seu propósito. Qual o propósito que nós temos de buscar a Deus, entregar na mão dele e fazer a vontade dele, que isso é a melhor coisa para a gente. Nós sabemos disso, devemos ser totalmente entregue a Deus. Esse seminário é justamente para isso. Então eu vou detalhar melhor cada dom. Você irá descobrir e confirmar o seu dom. Então nós vamos detalhar cada um, por as características de cada um para te ajudar a entender melhor. Mas antes eu vou abrir um parênteses para a gente falar sobre os dons espirituais, que são diferentes dos dons ministeriais. Só para ter uma noção, você vê a diferença de um, que um é para nós exercermos e o outro para edificação da igreja. Vamos entender um pouco sobre os dons espirituais, apesar de ser um dom. Ser dom tem outra finalidade na obra de Deus. Os dons ministeriais foram criados para nós exercermos. Os dons ministeriais foram criados para nós exercermos. E não conforme os dons espirituais, que o Espírito Santo usa em um momento específico para a glorificação da igreja, do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, de 1 a 11, fala dos dons espirituais. Nessa passagem, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo faz como Ele quer. Então, todo cristão pode ser usado pelo Espírito Santo, fluindo para que a igreja seja edificada e tocada. Então, todos nós podemos ser usados pelo Espírito Santo, pelos dons espirituais. São os novos dons ali que constam na Escritura. O Espírito Santo pode nos usar para isso. Agora, os dons ministeriais nós exercemos. É diferente. Porque os dons espirituais, o Espírito Santo pode pegar uma pessoa para dar uma palavra. Como tem a passagem onde fala de Balaão, que a mula falou com ele. Então, o Espírito Santo pode usar qualquer um para que possa estar falando, edificando, tocando a igreja. Por essa razão, os dons espirituais falam diretamente conosco e através de nós. Os dons espirituais falam conosco e através de nós podemos ser usados para estar passando. A finalidade
dos dons espirituais. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. É o que consta em 1 Coríntios 12, 7. É visando o proveito de todos. Existe um propósito divino na manifestação dos dons. Ele possui, sim, uma finalidade que nada tem a ver em satisfação e vaidade humana. O objetivo dos dons é a edificação da igreja, simplesmente. Às vezes a gente vê pessoas se sentindo satisfeitas de estar fazendo isso, vaidade, tendo a vaidade por ser assim, mas não. Os dons espirituais é usado pelo Espírito Santo para edificação da igreja, como eu já falei. Ainda que pareça pessoal, o dom espiritual sempre será endereçado para a coletividade, para toda a igreja. O texto é claro em dizer que os dons são concedidos a cada um, ou seja, a todos, porém individualmente. Não existe nenhum convertido sem nenhum dom. Cada crente tem pelo menos um dom. Não existe um crente que não tenha nenhum dom. Você pode não estar exercendo, mas você tem um dom. Creia nisso. São 9 dons espirituais, divididos em 3 grupos distintos. Os dons de revelação, dons de poder, dons de vocálicos. Dons de revelação, que são palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, discernimento de espírito. Os dons de poder, que são cura, fé e maravilhas. Os dons vocálicos, que são profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, esse é um apanhado sobre os dons espirituais para ver que é diferente dos dons ministeriais. Agora que entendemos um pouco dos dons espirituais, vou detalhar os ministeriais para você possa saber qual é o seu dom, qual é o seu ministério a exercer. Aqui eu digo o seguinte: eu vou estar colocando as características de cada dom. Vamos supor, no dom de evangelista tem 10, eu não sei certinho aqui, tem 10 pontos ali para te mostrar se você é um evangelista ou não. Vamos supor que você tenha 8 deles, então te mostra que você é um evangelista, não precisa ter os 10, porque tem alguma coisa que não é bem compatível com você. Então, você é evangelista. Você pode ter o dom de profecia, vamos supor que tem 10 também. Mas nesse você tem 5 pontos. Provavelmente você tem também esse chamado um pouco esse de profecia. Porque a palavra não diz que temos somente um. Podemos ter todos. Se não fala que é obrigado a ter somente um, então você pode ter todos. Então você pode ter o de evangelista e de profeta. Okay? Vamos entender ponto a ponto cada um para a gente saber certinho qual é o seu dom, ok? Então vamos lá, vamos detalhar cada um deles para a gente poder entender melhor, né, sobre os dons ministeriais. Então vamos lá, vamos para o de apóstolo. Vamos iniciar conforme a Escritura Sagrada coloca o primeiro apóstolo, não, como eu já falei, não que ele seja superior aos demais. Simplesmente foi um modo de a gente falar, porque não tem como a gente falar os 5 ao mesmo tempo, tem que ser um por um. Então, não que seja superior. O dom de apóstolo talvez seja o mais incompreendível. Não conseguimos entender, para nós no sentido de entender o apóstolo, porque existe apóstolo hoje em dia. Isso é certo pela palavra de Deus, existe o apóstolo hoje em dia. Mas não existe o apóstolo como a era bíblica. Essa é a diferença. Não existe apóstolo da era bíblica, existe o apóstolo hoje em dia, sim. Vamos entender os dois aqui, para que você possa ver que realmente não existe o apóstolo bíblico.
O apóstolo de hoje em dia é ir onde ninguém foi, como foi na era bíblica, mas é essa a diferença. Vamos entender aqui. Porque não existe o apóstolo bíblico hoje em dia. Por uma das características de alguns apóstolos bíblicos é escrever a escritura sagrada. Hoje ninguém mais escreve. Então, por esse ponto, não existe o apóstolo bíblico. O canon, ou canon, como alguns falam, foi fechado. Nós não iremos carregar essa característica de definir o canon novamente. Então, já foi definido. Foi fechado em 66 livros. A Igreja Católica colocou mais 7, que não é reconhecido pelo canon. Ficou em 73 livros. O que seria o canon? Canon, conjunto de livros que se considera de inspiração divina. A palavra canon vem do grego e significa uma régua ou uma norma pela qual as coisas são testadas. A palavra Septuaginta vem de 70, em grego. De acordo com a tradição, essa tradução foi feita por 70 sábios judeus na cidade de Alexandria, no norte do Egito. Por isso a tradução ficou conhecida como a Septuaginta. Então, por esse ponto, não tem condições mais de mexer no canon. Então, não tem o apóstolo bíblico por esse lado. Outro fato é que não vamos carregar essa característica do apóstolo bíblico porque os 12 discípulos foram testemunhas oculares de Jesus. Eles andaram com Jesus e presenciaram todos os seus feitos. Quando foram escolher um substituto de Judas, qual foi o critério? Desde o batismo de Jesus até a sua ascensão. Ser testemunho ocular no ministério de Jesus. Então foi escolhido Matias, característica que não se adapta em nossos dias. Então, os pontos do qual foi colocado aqui até agora sobre o apóstolo bíblico, não existe apóstolo bíblico hoje. Existe o apóstolo, mas não o apóstolo bíblico. Paulo foi um chamado por Jesus para ser um apóstolo, trazer a palavra, levar a palavra a todos os cantos. Através de Paulo, a palavra andou, saiu de Israel, saiu de Jerusalém, que é a região ali, andou por todo o mundo. Então, Paulo também foi um apóstolo. E o que nos impede por não termos este perfil para realizar as tarefas de apóstolo? Nenhuma. Não tem o bíblico, mas nenhuma. O apóstolo hoje em dia existe. Vamos entender esse outro lado. O propósito dos apóstolos, em sua profundidade, sim, que era, por exemplo, pregar o evangelho e plantar o reino de Deus onde não havia. Então, o apóstolo dos nossos dias, no que se refere a estar enquadrado no perfil da pessoa de apóstolo, que vai trocar outros dons pelo propósito do apostolado. Então, a função do apóstolo hoje em dia tem que ser ir levar a palavra onde ninguém nunca foi. Então, por isso existe o apóstolo hoje, mas não o apóstolo bíblico. O que queremos dizer com isso? Ele é pioneiro em um lugar onde ninguém foi ainda, para implantar o reino de Deus. Vai precisar executar as tarefas de outros dons, por não ter ninguém ali. Não que ele é top, não é isso, por estar exercendo outros dons. Ele não pode se dizer que ele é melhor do que os outros, porque exerce mais de um dom. A palavra, como eu já falei, não proíbe você ter mais de um dom. Tem gente que faz isso e diz, porque sou apóstolo, porque faço tudo isso, virei apóstolo. Não, o apóstolo troca os outros dons com o objetivo do apostolado, que é plantar o reino de Deus ou chegar em lugares onde ninguém nunca foi. Então, apóstolo é isso, que vai onde ninguém nunca foi, para implantar o reino de Deus ali. Então, essa é a diferença do apostolado de hoje e do apostolado bíblico. Os dois faziam a mesma coisa, mas não pode ter aquelas características bíblicas, como eu já falei. Então, existe o apóstolo, mas o apóstolo é aquele que vai onde ninguém nunca foi. Não é ficar dentro da igreja e ser titulado de apóstolo. Ele tem que ser evangelista,
para ganhar pessoas, ser pastor e cuidar de pessoas. Ele tem que ser mestre também para ensinar a palavra de Deus. Então o apóstolo, quando ele vai à frente, vai onde ninguém nunca foi, ele tem que ter pelo menos esses 3 pontos, esses 3 dons ali, para que ele possa exercer com excelência o apostolado, o chamado dele. Tem que estabelecer a igreja, formar discípulos, deixar a palavra de Deus conhecida e ir buscar outros lugares onde ninguém nunca foi. Volto a afirmar. O apóstolo não é aquele que fica na igreja, é aquele que vai onde ninguém nunca foi. Ele vai ali exercer o chamado dele, buscar pessoas, montar a igreja ali e caminhar novamente em busca de lugares onde ninguém nunca foi. O verdadeiro apóstolo não pode ficar muito tempo no mesmo lugar, porque pode morrer, porque ele ama desafios de ir onde ninguém foi. Ele ama iniciar coisas. Essa é a característica principal do seu dom de apóstolo. E ama desafios, ir aonde ninguém nunca foi. Então esse é o verdadeiro apóstolo. Não é o apóstolo intitulado, é o verdadeiro apóstolo que queima no coração dele. O verdadeiro apóstolo conforme a palavra de Deus é aquele que vai onde ninguém nunca foi. Apóstolo que fica muitos anos no mesmo lugar, ele morre e acaba com o que ele mesmo construiu. O que quer dizer isso? Porque se ele fica muito tempo, a característica forte dele é ir em lugar onde ninguém nunca foi. Se ele fica ali muito tempo, quando fala morre, ele esfria ali. Ele não desenvolve o seu dom de apóstolo. Então ele tem que ir. E ele ficando ali, às vezes, acaba com o que ele mesmo criou. Porque perde o interesse. As pessoas da igreja não caminham junto. Então ele pode matar também esse lado, acabar com esse lado. Vamos às características do apóstolo, vamos entender, aí vai te ajudar para saber se você é um apóstolo ou não. Ele é ministro da palavra de Deus, ele é pioneiro em alguma coisa, ou criar coisas para aquele lugar, então ele é pioneiro, ele que cria as coisas. Como ele vai em lugares onde ninguém foi, ele está criando uma igreja ali, ele está levando a palavra de Deus. Ele vai onde ninguém vai. O característica forte, volto a falar sobre isso. Ele vai onde ninguém foi. Então, o apóstolo é esse que caminha. Ele não pode ficar parado. Ele planta a igreja. Plantar a igreja não é ter muitas igrejas com a sua denominação. Vamos falar na denominação que esse apóstolo está, vamos falar, tem 200 igrejas pelo mundo. Mas ele ficou quieto aqui no local dele, ele não foi, ele não abriu, ele não caminhou. Então, isso não é plantar igrejas, isso é crescer a igreja, não é plantar. O apóstolo vai onde ninguém foi para plantar uma igreja. Ele tem que ser convicto do apostolado. Então, deixa isso aí. Não sei se encaixou para você essa parte do apóstolo, se não, vamos para o próximo, né? Vamos aprender também sobre o profeta, para você ter mais uma definição. É aquele que fala debaixo de inspiração divina, pode ter uma palavra de conhecimento, sabedoria, às vezes flui em sonhos, em visões. Então o apóstolo tem essa direção de Deus, a inspiração divina, né? Não importa como a palavra se manifesta para ele, através de sonhos, visões, testemunho interior, voz auditiva e tantas formas que Deus pode falar com o profeta, como fala conosco também. Mas o profeta tem a convicção das coisas que Deus falou, tem a certeza de que não foi ele, não foi da sua mente, não foi uma coisa que ele poderia produzir. Então o apóstolo tem essa convicção, o que está sendo falado ali foi que Deus deu essa direção a ele. Colocou ele para trazer essa palavra a todos. Okay? E às vezes o conhecimento que o profeta fala para uma pessoa, ele não tem o conhecimento daquela pessoa, não conhece aquela pessoa. Então como ele poderia falar uma coisa que realmente toca aquela pessoa, é direcionada para ela. Então ele tem essa certeza que é da inspiração divina.
Então o profeta tem que ter essa certeza, realmente, e não ter ter dúvida quanto a isso. Ele tem uma percepção do mundo espiritual muito maior do que nós. Um exemplo, todo cristão tem a percepção espiritual de uma lâmpada. O profeta tem de um holofote. Você vê que é bem diferente uma lâmpada de um holofote. Então o profeta tem uma visão maior de tudo isso. O profeta tem a função dele é advertir, de corrigir. Essa é a função do profeta. Características do profeta. Vamos entender agora as características do profeta. Ele é ministro da palavra de Deus. Ele ama a palavra de Deus. Ele vem para revelar algo. Vem para revelar algo. Para tanto individualmente como para toda a igreja. Ele vê antecipadamente que os outros só verão lá na frente. Ele percebe a condição do lugar. Ele permite que a profecia seja julgada. Abrir um parênteses aqui. Às vezes o profeta, como foi falado, ele permite ser julgado. Mas hoje em dia, como tem as seitas, tem muitas heresias, e tem pessoas que se dizem profeta e estão nesses lugares. Então, ele não permite ser julgado. Ele é certo, correto. Então, tenha cuidado com isso, porque o profeta verdadeiro permite ser julgado. Ele tem que ter conhecimento geográfico da região onde ele está ali, conhecer tudo em volta, né? Ele não é aquele que profetiza, mas ele se torna a própria profecia. Ele costuma se isolar para ouvir a voz de Deus. Depois eu vou dar um testemunho de um pastor eu não conheci a filha dele, através do testemunho que ela me passou, por não cumprir, não obedecer à voz de Deus, teve consequência. Ele coloca o dedo na ferida. Ele precisa ser criativo para entregar a profecia. Ele não deve se preocupar com a sua reputação. Ele sofre na pele. Quero falar sobre esses dois pontos aqui, sobre a sua reputação, sofrer na pele que precisa profetizar. Esse pastor, como eu falei, eu conheci a filha dele. Ele estava num culto ministrando a palavra. Deus pediu a ele que falasse com uma serva, uma moça lá na igreja, que Deus estava avisando ela que ele falasse que no dia seguinte, no domingo, na segunda-feira, Deus ia recolher ela. Não sabemos o porquê, Deus tem um propósito em cima de tudo. Criamos que seria para fazer alguma correção, mas ele não falou nada sobre isso, também não sabe, né? É coisa que pertence a Deus, mas Deus pediu que ele falasse a ela, que estaria recolhendo no dia seguinte. E realmente, na segunda-feira, ela veio a falecer. Mas o pastor, quando terminou o culto, eles fizeram a fila para poder dar uma bênção às pessoas antes de ir embora. E teve 3 ou 4 filas, não me lembro mais qual. Ele ficou numa das filas, Deus colocou essa moça, essa serva, na fila dele, falando com ele. Fale com ela. A fila foi andando, ele falando com Deus que ele não ia falar sobre morte. Foi caminhando, a moça chegou até ele deu a benção normal, não falou, não cumpriu. Não sei se preocupou com a reputação dele, o que seria isso. Ele não falou. Terminou o culto, foi embora para casa. A moça, como já falei, realmente faleceu na segunda-feira. Deus a recolheu. No domingo à noite mesmo, a esposa dele começou a passar mal. Foi levado para o hospital. Ficou a semana inteira em estado grave. Um estado grave ali. E os médicos não sabiam o que era com ela. Porque todos os exames que faziam não dava nada. Tá todos os exames todos normais. Ele ficou a semana toda, quando foi na quinta-feira, que é como nós falamos, né? A ficha dele caiu, que ele foi para o banheiro público de um hospital público. Dá para se imaginar que tipo de banheiro estava, por mais cuidado que o hospital tenha, mas não, são muita gente, não tem um. Ele ajoelhou
debruçou no vaso, pediu perdão a Deus sobre tudo. Até emocionando um pouco sobre isso. E quando foi na sexta-feira cedo, a esposa dele não tinha mais nada. Os médicos não entenderam o que foi que aconteceu da noite para o dia, como a gente fala. Ela teve alta na sexta-feira, mas é aquele negócio, não sei se preocupou com a reputação ou medo de falar. Se você é profeta, não tenha. Se Deus mandou fazer, faça. Não importa com as consequências, não importa o que possa acontecer com você, não importa o que vão falar de você. Ok? Então fica essa dica aí. Se Deus mandou, fale. Fale. Não por medo. Não fale isso por você ter medo. É porque é a vontade de Deus. Às vezes essa serva precisava ouvir isso. Para algum conserto, não sabemos. Mas se você é profeta, abra a boca. Abra a boca e fala o que Deus mandou falar. O evangelista. A maior característica do evangelista é aquele que ama o perdido. O evangelista é aquele que ama o perdido, que ainda não conhece a Jesus. O coração dele arde por falar de Jesus. Não importa como vai começar a sua mensagem, ele vai terminar falando do plano de redenção. Ele tem facilidade de falar, ele não olha a necessidade, e sim a oportunidade. O que quer dizer isso? Ele ama falar com o perdido. Ele não preocupa se a pessoa precisa ouvir a palavra de Deus. Se houve a oportunidade, deu a brecha, ele pode entrar, ele vai falar da palavra de Deus. Não importa como ele vai começar a conversa com essa pessoa, mas ele vai falar da palavra de Deus, da redenção. A obra de Deus vai falar de Jesus. Então, o evangelista tem essa característica forte. Não o evangelista, não só o evangelista, mas temos que anunciar Jesus. Todos temos que anunciar Jesus. É uma ordem da grande comissão. Evangelizar é uma ordem. O evangelista arde mais por dentro com essa evangelização. Vamos pegar as características do evangelista. Ele é aquele que tem uma unção especial para falar aos perdidos. Uma unção especial para falar aos perdidos. Ele não contenta em permanecer por muito tempo na igreja. Tem que evangelizar outras pessoas. Então o evangelista anda também, ele não gosta de ficar parado. Ele vai buscar mais pessoas que ainda não conhecem a palavra. Ele não despreza o trabalho do pastor. Ele sabe que não é função de pastorear. A função dele não é pastorear, é ganhar almas, como nós falamos. Então, ele não despreza, mas não é a função dele. Ele não quer saber o depois, ele quer ganhar almas. O depois não é a função dele, como já falei. Ele tem um foco em pregar a mensagem da salvação e falar de Jesus. Esse é o foco do evangelista. Ele prega a mensagem para públicos diferentes, pois a sua mensagem é de salvação e sobre Jesus. Então ele não olha o público, vai falar. Ele é equipado com dom de poder. O que seria esse dom de poder? Cura, libertação e milagres. Ele não costuma cansar de pregar. Eu vou falar um pouco sobre mim aqui também. E eu, quando começo também eu vejo que seja um ponto também que eu tenho do evangelista. Como eu falei, a gente pode ter mais de um. Minha esposa me critica muito sobre isso, que quando eu começo a falar da palavra, eu esqueço, tenho que me cortar. Mas é um prazer que tem de estar falando. Qualquer um de nós temos que ter esse prazer de estar falando a palavra de Deus, falar de Jesus. Isso é muito importante. Então, o evangelista, ele não costuma cansar de falar. Então, esse é um ponto também forte do evangelista. Ele tem um coração grande e pouca direção. Ele quer a salvação e não mede esforço para isso. Às vezes fica até em risco, depende do local que ele vai, corre risco. Mas ele não importa com isso, ele quer levar a palavra de Deus ali. Ele vai motivar outras pessoas a evangelizar.
Ele não trabalha sozinho, ele não faz tudo sozinho, ele depende de outro para dar continuidade à obra. Então, essas são as funções do evangelista. Não sei se encaixou para você como evangelista. Se não, vamos para o próximo. Vamos aprender mais. E, então, o evangelista é esse. Ele queima, ele arde por dentro de falar de Jesus, da redenção. Pastor. Algumas pessoas têm como pastor alguém que tem um microfone no altar. Não é isso, pastor. Não é só isso. Vamos entender melhor aqui. Pastor não só prega em um culto de domingo, não é isso. A maior característica do pastor é o cuidado com as ovelhas. Então aí se define quem realmente é um pastor, aquele que tem o cuidado com as ovelhas, se preocupa com as ovelhas. Sabemos que o pastor passa tantas dificuldades por ser um pastor, principalmente na área espiritual, por cuidar de pessoas, preocupar com as pessoas, tirar a ovelha do caminho errado quando anda. Pastor é quem cuida, quem cura as feridas, quem ouve a ovelha, talvez mais de uma vez, quem orienta e tantas outras coisas, tantas outras funções que tem o pastor. Não é simplesmente estar no púlpito ali, no altar ali pregando, levando a palavra de Deus. A palavra pastor, somente mencionada na Escritura Sagrada, se referindo a Jesus. João 10, 11, Hebreus 13, 20, 1 de Pedro 2, 25, 1 de Pedro 5, 4, Atos 20, 28. Vamos entender que é uma ovelha, o animal. A ovelha que eu falei aqui, o animal. Porque somos ovelha, então vamos entender o que é uma ovelha, o animal. Animal ruminante, o que quer dizer isso? Mastiga novamente o alimento que retorna do estômago. Então, vou te falar então que nós também teríamos que ser essa ovelha, por isso teríamos que ser. O que quer dizer isso? Ler a palavra de Deus, ruminar na palavra de Deus o tempo todo. Então, por isso eu acho que a classificação nós somos uma ovelha de Deus. Então, temos que fazer isso, ruminar a palavra o tempo todo. Não tem mecanismo de defesa. Falando sobre a ovelha, característica da ovelha, o animal. Não tem mecanismo de defesa. Não bebe água suja, nem água agitada. Consegue habilidade de ouvir e conhecer a voz do pastor. Tem um grande estômago, come o dia todo. Fica desnorteada, com mosca na cabeça. Dá cabeçada na outra. Precisa de vara e cajado. Então, vou destacar 2 pontos aqui para nós, realmente, quando fala a ovelha ter capacidade de ouvir a voz de Deus. Também devemos ter essa capacidade, cada vez mais, de ouvir a palavra de Jesus, palavra de Deus, a Escritura Sagrada. E precisamos de vara e cajado para nossas correções o tempo todo. Então, veja esse ponto, por isso, talvez seja por isso que somos classificados como ovelhas de Cristo. Função ministerial pastoral e provisão, proteção e condução. Vamos entender cada uma delas. Provisão é preparar. Aquele que visita, ajuda. O pastor visita, ajuda as pessoas. Ele tem que tirar tudo que vai atrapalhar seu rebanho. Então, eu sou a provisão do pastor. Condução, ele vai à frente, ele guia. Então, essa é a função do pastor. A proteção, ele coloca em risco para proteger a ovelha. Ele não se preocupa com o que pode acontecer com ele. O importante é a sua ovelha. Então você vê que aqui o pastor não é só estar no púlpito ali ministrando, okay? Falando a palavra de Deus. Você tem muitas coisas por trás, principalmente o mundo espiritual, que é muito complicado. Ministério pastoral. São 3 pontos aqui. Vamos entender. Primeiro, a importância do ministério pastoral, que fala em 1 Coríntios 12, 28. O que diz ali, resumindo, fala que ele foi posto ali na igreja por Deus. É o que está nesse versículo. A maior característica do pastor, o seu coração. Está em João 10, de 11 a 15. Tirei algumas partes, não está falando aqui. Fala que ele dá a vida pela ovelha.
mesmo quando o lobo vem, e não abandona. Por ser um bom pastor, ele vai defender a ovelha. É o que está falando nesse versículo. Terceiro ponto, requisitos para exercer o pastoreio. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Eu peguei alguns pontos só para ter essa noção sobre esse versículo. Seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, que governe bem a sua casa. Então, aqui fala sobre isso aqui. Três coisas que elevam o pastor no ministério. Levar não é crescer, ser melhor do que o outro. É exercer o pastoreio com excelência. Então, são três coisas que elevam o pastor. A experiência, conhecimento geral daquilo que ele desempenha e maturidade. Não sei se aí encaixou para você também, se você é um pastor, mesmo que não tenha sido consagrado ainda, mas se você tem essas características de um pastor. Então aí fica esse aí. Então agora vamos para o último, que é o mestre, ou doutores, como alguma denominação classifica, como alguma tradução da escritura coloca, mestre ou doutores. É a pessoa que tem habilidade e dom dado por Deus para ensinar a palavra de Deus. Então, o mestre tem o dom e habilidade para ensinar a palavra de Deus. É a pessoa que tem a capacidade de enxergar detalhes na Escritura Sagrada que outras pessoas não enxergam. Eu costumo falar que quem é o mestre, no meu caso, quando eu fiz o seminário, foi só confirmação. Eu já sabia, já tinha essa noção realmente sobre isso. Eu falo que o que é mestre, como eu falei aqui, ver detalhes na escritura, às vezes enxerga uma vírgula onde não tem. O que quer dizer com isso? Consegue entender melhor aquela palavra ali do que outra pessoa que está simplesmente lendo a escritura sagrada. Então ele consegue ter essa definição, enxergar melhor na palavra, porque ele precisa ensinar, então ele tem que ter, então ele tem esse dom de Deus justamente com isso, de enxergar além do que as pessoas conseguem enxergar. Então, resumindo, o mestre é como se a escritura sagrada fosse um quarto escuro, e o mestre é a lâmpada para que os outros possam ver o que eles não conseguem enxergar dentro desse quarto. Isso que eu falei. Então, a gente consegue, o mestre consegue ver um pouquinho além do que os outros, porque como ele vai ensinar, ele tem que ver mais a fundo, né? Ou entender melhor a palavra de Deus. O mestre não quer ter habilidade para enxergar detalhes, mas precisa ter habilidade para ensinar de forma que a verdade que liberta, liberte outros. Ele é um facilitador do aprendizado. Então, volto a falar, o mestre tem que ter esse conhecimento mais profundo para que ele possa ensinar bem detalhado. Uma característica do detalhe o mestre tem. Existem pessoas que possuem muito conhecimento e dizem, sei para mim, não sei ensinar. Então não é mestre só por ter conhecimento. Então se você tem conhecimento, você pode conhecer a palavra toda, de ponta a ponta, de Gênesis, Apocalipse, mas se você não tem essa habilidade de passar, de ensinar a palavra ali, você não é mestre, você tem somente o conhecimento. Somente o conhecimento. Então, se você tem essa vontade, busque de Deus, o conhecimento que você tem na palavra de Deus, você possa passar. Aí sim, você se torna um mestre, porque está ensinando a palavra de Deus. Não é só ter o conhecimento. O mestre tem habilidades para transmitir, porque vai chegar a hora, independente do nível social, econômico, educacional, independente do nível onde está. Precisa ensinar com linguagem que todos entendam, independente do nível que a pessoa possua. Então, o mestre tem que ter esse conhecimento, tem que saber como falar com as pessoas. O falar que eu digo não é
cultural, como eu falei aqui. É uma linguagem simples, objetiva, que a pessoa possa entender o que ele está transmitindo, o que a palavra de Deus diz. Então o mestre tem que ter essa capacitação para isso. Então ele tem que saber, não importa, porque vai pegar níveis diferentes, como eu já falei aqui. Então, se ele não souber, vamos falar assim, a linguagem daquele momento, ele não vai conseguir transmitir a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Então ele tem que corrigir esse ato dele se ele não tem essa capacidade, se realmente ele for o mestre. Porque vai chegar a hora que vai precisar. Conceito do mestre, instrutor, professor, é quem ensina. Jesus é o nosso mestre, é o nosso mestre. Que fala em Mateus 7, 28 e 29, Lucas 19, 14, Lucas 13, 22, Marcos 4, 2. Então Jesus é o nosso mestre. Glória a Deus por isso, né? Ele vai nos ensinar muito mais. Vamos buscar cada vez mais a Ele para nos dar entendimento de tudo. Agora vamos às características do mestre. Vamos entender cada uma. Se você não teve a confirmação de nenhum dos outros 4 dons que eu falei, provavelmente você deve estar encaixando neste mestre. Então vamos às características para entender melhor. Ele deve ser eloquente. Já pensou nisso? O que quer dizer um indivíduo eloquente? Aquele que possui a arte e o talento de convencer e comover outras pessoas. Outro ponto, ele estuda a fundo antes de discursar, de falar. Então o mestre procura conhecimento profundo do que ele vai estar ministrando. Então é uma característica forte também do mestre. Ele com excelência transmite o que estuda. Ele tem forte desejo de aprender constantemente. Forte desejo de aprender constantemente. Aqui no meu caso, eu falo, eu estou sempre buscando, apesar de que o mestre tem essa, vamos falar um pouco, essa dificuldade. Porque tudo que ele vê, ele quer reter. Ofereceu um livro, ele pega, ofereceu uma palavra, ele está pegando, e às vezes ele nem olha aquilo, mas ele tem esse desejo de ter isso em mão. No caso, eu falo, às vezes, tem muita coisa que eu tenho até hoje, eu não li, mas eu falo, se eu precisar, eu tenho em mão. Então, aprender é constante com ele, ele busca cada vez mais aprender, para que ele possa ser um excelente mestre, ter conhecimento de tudo, mesmo que não seja profundo naquele ponto, mas ele quer aprender cada vez mais. É detalhista, é outro ponto que eu tenho também. Quando eu falo, eu já tive alguns debates na internet com pessoas aí, então quando eu falo detalhista, detalhar bem, para que não haja dúvida. Eu tenho comigo, quando eu estou falando com as pessoas, como eu falei, já tive alguns debates na internet, eu não gosto de usar o versículo. Está em, vamos supor, João 3,16, vamos falar isso mais conhecido. Eu não gosto de colocar isso, porque se eu colocar, a pessoa não tem interesse de ir lá buscar e ver. Então eu coloco o versículo e ponho o que está escrito, porque lendo ali, ele é obrigado a ler o que está ali, entende? Então já fica uma dica para você, não use versículos, ponha o versículo quando você for detalhar, falar da palavra de Deus. Se você estiver falando, leia para a pessoa, porque ali a pessoa vai ser obrigada a ouvir, vamos dizer assim, então vai entender melhor. Então o mestre tem essa característica de detalhe, bem detalhista. Ele não se contenta com lugares rasos. O que seria isso? Ele gosta de ir mais a fundo, conhecer mais, cada vez mais da palavra, do que ele vai ensinar. Então ele tem esse lugar, tem esse mente, ele não gosta de lugares rasos, pouco conhecimento. Ele sente prazer em ficar horas lendo, pensando e estruturando algo. Ele gosta de pensar, estruturar bem sobre tudo isso.
Ele precisa ser eclético, quer dizer isso, que seleciona ou adota o que há de melhor nas várias doutrinas, teologias, métodos, etc. Então, ele gosta de ser eclético nisso. Agora, esse aqui é o que queima no coração do mestre. Não, isso, como eu falo, meu sangue ferve quando ouço isso. Ele não suporta heresias. Ele não suporta heresias. Distorcer a palavra de Deus, misericórdia. Isso talha o nosso sangue, como eu falo, né? Porque eu não suporto. Principalmente porque eu sou da área da apologética, defender a escritura sagrada, então isso para mim é complicado. E para você que é mestre também tem certeza que não suporta a heresia. Ele, quando não consegue isolar para estudar, se sente frustrado. Ele, quando está ensinando, existe uma atmosfera que ensina. Ele é criterioso, minucioso, observador, pesquisador, como já falei à frente, atrás. Né? O mestre tem essa característica também. Como eu falei, a gente busca cada coisa, aprofunda mais cada uma dessas coisas. Ele tem conhecimento que não sabe tudo. Eu tenho isso comigo. Eu falo que não sabe tudo. Eu falo, quanto mais eu aprendo da palavra de Deus, eu vejo que nada eu sei. Por quê? A gente vê que às vezes umas coisas simples você não sabia naquela hora. Então, quanto mais você aprofunda na palavra, mais conhecimento você vai tendo, você vê que você sabia pouco. Então, ele sempre tem esse, que ele não sabe tudo. Ele vai sempre buscar. Ele, quando não tem apoio do pastor, passa a ser itinerante, porque ele gosta de já ensinar. Ele sempre quer ver o avanço do que está aprendendo. Ele quer ver o avanço daquilo que ele aprendeu, que ele vai passar para as pessoas, porque ele quer outras pessoas entendendo bem sobre a palavra de Deus. Ele tem o foco no ensino do mestre e no ensino do crente na maturidade. O que quer dizer isso? Ele tem o foco em aprender mais a palavra de Deus, então ele busca cada vez mais. Ele quer ver a pessoa, o crente ali, desenvolvendo, amadurecendo, caminhando certo em tudo isso. Então fica aqui essa aula, né, sobre os dons ministeriais. Espero que possa ter te ajudado sobre isso, já ter definido para você melhor que cada um dos dons e qual dom você encaixa mais. Como eu falei antes, volto a falar. Você, pela palavra de Deus, não diz que você tem que ter um único dom. Você pode ter mais de um, você pode desenvolver mais de um. Como eu falei, no meu caso, tem aquela característica do pastor e tem a característica de buscar mais de Deus, de evangelizar as pessoas, tirar as pessoas do caminho errado. Então, apesar de mestre, eu tenho essas duas características de dois dons. Então fica aí essa matéria, essa aula para você aí. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que eu posso estar te ajudando. Um forte abraço no seu coração, que Jesus te abençoe e desenvolva o seu dom, o seu chamado, e tudo seja feito para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?